Bom dia, amadas irmãs. Bom dia. Que alegria estarmos todos hoje juntas diante do nosso amado Senhor. Baseado nos hinos que nós cantamos ao nosso amado. Nosso amado também tem para nos dizer, nessa manhã, coisas muito importantes. Ele deseja falar direto aos nossos corações. E Ele quer, nessa manhã, que na nossa comunhão com Ele, nós todas sejamos sinceras e honestas para com Ele. Porque o Senhor olha e Ele conhece a nossa realidade. O apóstolo João, na primeira epístola de João, ele enfatiza muito a realidade. Eu vou dar um exemplo. 1 João capítulo 1, versículo 6, diz assim, a primeira parte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o Senhor, o nosso amado, está falando para nós. Eu olho para o seu viver. Eu não fico olhando para o que você fala. Eu olho para o seu viver. E por causa do seu viver, eu quero, como seu noivo, falar algumas coisas muito importantes. E eu quero que você seja sincera e honesta comigo. E esse sentimento está também em 1 João capítulo 1, versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O Senhor, nosso noivo, também diz para nós: eu não quero que você engane a si mesma. Seja honesta consigo mesma. E é baseado nisso que nós vamos penetrar na palavra de Deus e esperamos que nessa manhã o Senhor, com o seu falar, nos ilumine, mostre a nossa condição e nós possamos ter uma reação para com Ele, a reação que Ele espera. O tema dessa conferência, dessa comunhão é: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. É uma frase muito linda, mas é uma frase que expõe. Eu não sei, queridas irmãs, se vocês perceberam. É uma frase que expõe. É uma frase cheia de amor, mas é uma frase que expõe. Por exemplo, quando ele diz, levanta-te, quer dizer que nós estamos sentados ou deitadas. Senão ele não diria, levanta-te. Correto? É muito lindo. Oh, levanta-te, querida minha. Ah, que romântico. Espera aí. Você está compreendendo o que ele está falando? Quando diz, formosa minha, e vem, é porque está havendo uma distância entre nós e o Senhor. Se estivéssemos grudados nele, ele não diria, vem. Nessa frase, o Senhor quer mostrar a situação em que estamos e a nossa distância para com Ele. Então, nessa manhã, a primeira coisa que o Senhor quer falar e expor é: você está ou não deitada, dormindo? Ou você está de pé? Qual é a distância que você mantém da minha pessoa? Você é minha noiva. Por que você mantém uma distância?
Como é o nosso viver? Será que a nossa vida espiritual é somente o viver de reunião? O que é que nós buscamos no nosso viver espiritualmente? Estamos buscando, estamos correndo? Se nós olharmos para o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, nós podemos ver que Paulo, que é um modelo para nós o consideramos realmente alguém maduro, alguém com visão, cooperador de Deus, mas o que ele diz? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos dar atenção a esse sentimento que ele tem, queridas irmãs. Você já recebeu tudo? Você já está preparada? Você já alcançou a perfeição? Se a resposta é não, o que você tem feito para receber o que você ainda não recebeu? O que você tem feito para obter a perfeição, que é o que o Senhor deseja? Um dia você foi conquistada pelo Senhor, para que você possa conquistar algo, porque o Senhor deseja dar a você algo. Você já conquistou? Paulo disse, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você pode ver, Paulo atende a esse chamamento do Senhor, porque ele não está parado, ele está correndo. E ele está correndo para o alvo. Ele está correndo para ser e estar próximo ao Senhor. E nessa manhã, esse é o chamamento que todas nós precisamos ouvir. E sabemos que estamos vivendo os tempos finais. E existe uma grande pergunta: como é que nós devemos viver nesses tempos finais? Há alguma porção da palavra que nos dê uma referência sobre o que eu devo fazer no meu dia a dia para me preparar para o encontro com o noivo? Existem várias porções, mas nessa manhã nós vamos tocar uma porção que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa porção diz o seguinte: irmãos ou irmãs, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então Paulo está falando para nós, preste atenção para os tempos e para as épocas. Você tem que saber em que tempo você está vivendo, em que época você está vivendo. Ele diz, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês sabem. E o versículo 2 diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu creio que
Todas nós aqui, queridas irmãs, nós sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, correto? Tem alguém aqui que diz, eu não sabia? Eu não creio. Eu creio que todos nós sabemos. Mas o fato de nós sabermos que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, tem mudado o nosso viver? Versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O nosso sentimento é, está tudo tranquilo, eu não preciso me preparar. Está tranquilo. Vai levar ainda muito tempo para o Senhor voltar. Se lembra, em Mateus 24, a partir do versículo 45, daquele servo que diz, meu Senhor vai tardar. Quem pensa que o Senhor vai tardar, que tipo de viver tem? Lá está exposto. Versículo 4 diz, mas vós, irmãs, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em outras palavras, quem vive na luz não é apanhado de surpresa. Quem vive nas trevas é apanhado de surpresa. Correto? Então a questão é, estou vivendo na luz ou estou vivendo nas trevas? E o versículo 5 diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Quem é da noite e das trevas, aquele dia apanhará de surpresa. Mas quem é do dia, não. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Isso é muito importante. Mas daí no versículo 6, Paulo fala algo que realmente nos deixa alertas. Diz assim, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que isso quer dizer? Tem muita gente dormindo. Não durmamos como os demais. Tem muita gente dormindo. Nós devemos vigiar e devemos ser sóbrios. E o versículo 7 diz, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aqui o Senhor diz, levanta-te. É porque acho que muitos de nós estamos dormindo. Seja sincera e honesta consigo mesma. Não engane a si mesma. Você dorme? Você está dormindo ou você está vigiando? Você está sóbria? Porque o versículo 7 diz, ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Você está embriagada? Está embriagada com o vinho desse mundo? O que é que toma conta do seu ser? Onde está a sua alegria? Está nesse mundo ou está no Senhor? Se você está embriagado, é sinal de que está na noite. Então, olha só. Quando estamos dormindo, espiritualmente, nós nos embriagamos. E quando nós nos embriagamos, nós dormimos. Essas duas coisas caminham juntas. Daí o versículo 8 diz,
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Você pode ver, o apóstolo Paulo diz para nós como devemos viver esses tempos finais. Essas palavras são para nós palavras de salvação, palavras de referência. Essas palavras são luz para nós. Os que são do dia são sóbrios e se revestem da couraça da fé e do amor e têm como capacete a esperança da salvação. Quem é do dia manifesta 3 coisas: fé, amor e esperança. Como eu sei que estou acordado? Como eu sei que eu sou do dia e não sou da noite? É só olhar se em meu viver há ou não fé, amor e esperança. Não adianta eu falar, eu sou do dia. Daí, como o apóstolo João diria, aquele que diz eu sou do dia, mas não manifesta fé, amor e esperança, mente e engana a si mesma. Amada irmã, como está a sua fé? Como está seu amor? Como está a sua esperança? Deve perceber que quando Paulo menciona isso, ele fala da couraça da fé, fala do capacete da esperança. Se refere à armadura. E se refere à armadura, mostra que tem consciência da batalha espiritual. Você vive ou não, querida irmã, como quem está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra espiritual. Todo dia é uma batalha. Nós estamos envolvidos na batalha. Agora, muitas vezes diz, irmão, nós estamos ali, falhamos todo dia, temos problemas, tal. Sabe por quê? Porque não se preparou para a batalha, enquanto todo dia é uma batalha. E aqui diz, couraça, isso é para proteger o nosso coração, o nosso peito. Capacete é para proteger a questão da nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui menciona a paz de Deus. De onde vem a paz de Deus? Os versículos anteriores de Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos mostram que essa paz vem da nossa comunhão com Deus, vem da nossa oração. E essa nossa comunhão com Deus guarda nosso coração e a nossa mente. Querida irmã, como está seu coração e a sua mente? Está guardada? Se você diz, eu tenho fé, eu tenho amor e eu tenho esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 mostra como a fé, o amor e a esperança se manifestam. Preste atenção. Como fé, amor e esperança se manifestam. Versículo 3 diz, recordando-vos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, ou a obra da vossa fé,
da abnegação do vosso amor, fala de labor de amor, e da firmeza da vossa esperança, ou perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A minha fé se manifesta pelas minhas obras, pelo meu viver, pelos meus atos. Meu amor se manifesta pelo meu labor. E a minha esperança se manifesta pela minha perseverança. Por que eu persevero? Porque eu tenho esperança. Sem esperança, nós não perseveramos. Queridas irmãs, vocês são colunas na igreja. São colunas na família. Mas não é uma questão de simplesmente falar. Nós temos manifestado a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Vemos muitas vezes irmãs abaladas, ansiosas, por causa de incertezas. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui fala do escudo da fé, que o escudo da fé tem uma função: apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Que são os dardos inflamados do maligno? São as tentações, as dúvidas, as mentiras, as incertezas, aqueles pensamentos que o inimigo lança em nossa mente, nos deixa ansiosos. E são dardos inflamados, significa o quê? Se encontrar madeira, feno e palha na nossa mente, dá um fogo lindo. E pega fogo mesmo. São dardos inflamados. São setas de fogo. Mas a fé tem uma capacidade, é de apagar esses dardos. Você não tem jeito de evitar, porque o inimigo lança esses dardos. Mas você pode apagar. Você apaga com o escudo da fé. Fé em Deus. Fé no coração de Deus. Fé em Deus significa: eu conheço Deus. O inimigo lança as tentações, as dúvidas, as mentiras, as perguntas, as ansiedades, e nós falamos: eu conheço Deus. Eu conheço o coração de Deus. Eu conheço a fidelidade de Deus. Eu conheço a capacidade de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a vontade de Deus. E eu conheço a soberania de Deus. Por isso que vem a paz que excede todo entendimento. Isso me torna uma pessoa vigilante e sóbria. Correto? Então, meu coração, a couraça da fé, do amor, é para guardar realmente meu coração. O capacete da esperança é para guardar a minha mente. Nós sabemos que temos inimigos. E nós cremos que Deus está cuidando de nós.
Mas eu tenho que vigiar e ser sóbrio. A fé é nossa melhor defesa contra os ataques do inimigo. E o amor também. Se você ama a Deus, você ama os irmãos. E se você ama, você luta. Se você ama, você vigia. A coisa mais interessante é amor de mãe. As crianças estão todas brincando lá fora. Aquele barulhão, as mães conversando aqui dentro. De repente, um choro. A mãe daquela criança sabe ou não? É meu filho. Ué, como é que sabe que é teu filho? Tem aquele montão de crianças lá fora. Ela está conversando, mas está vigilante. Certo? Então você olha a importância da fé e do amor, que nos faz lutar. Continuando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, quando nós realmente conhecemos nosso Deus, nós vivemos em união com Ele. Aqui diz, quer vigiemos, isto é, eu vigio porque eu estou vivo, certo? Quer durmamos, aqui não é o dormir espiritual, de que você está fraco, aqui dormir significa que você já morreu, né? Mas você está sempre em união com Ele. Daí o versículo 11 diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo, nessa porção, nos dá um panorama de como deve ser o nosso viver. Correto? Eu creio, queridos irmãos, que vocês puderam ter, uma certa visão de como viver. E aqui fala, devemos nos consolar e nos edificar reciprocamente. Amém? Bom, vamos ainda ver mais um versículo de alerta para os tempos finais, que é Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz assim, e digo isto para vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui Paulo está falando, hora de acordar. Amém? Então, nessa comunhão que estamos tendo, o Senhor está falando para todos nós, hora de acordar. Irmãs, é hora de acordar. Você tem que conseguir ouvir esse chamamento do Senhor. Não adianta eu falar, Miguel falou a hora de acordar. Não adianta nada. Você tem que ouvir o Senhor falar para você. Então o Senhor, nesse tema da conferência, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele nos manda levantar. Então, vamos ver. Uma coisa, eu quero perguntar. Existe ou não dentro de você, na vida que Deus deu a você, o poder de fazer você levantar? Então, nós vamos citar alguns versículos, irmãos, irmãs. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ok, condição. Irmão, eu não consigo levantar, eu
estou morto. Essa palavra de Deus diz, Ele vos deu vida estando vós mortos. Então não vem com essa história de que, eu estou morto, né? Você recebeu vida. É isso que a palavra diz. Vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim, pelo que te desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda! Ó tu que dormes. Acorda, diga para a irmã que está ao seu lado, acorda! E aqui, não adianta só acordar e ficar deitada. Levanta-te! 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 O que significa levanta-te? Toma uma atitude. Toma uma atitude. Não adianta acordar e não ter atitude. Se você tomar atitude, Cristo vai te iluminar. Correto? Porque ao tomar atitude, você se coloca debaixo do dispensar do Senhor. Grande problema na nossa vida é que o Senhor, muitas vezes, nas reuniões, nas comunhões, nas conferências, o Senhor nos desperta, mas nós não nos levantamos. Só despertamos, mas quando nós nos levantamos, o Senhor nos ilumina. Por quê? Se você continuar deitada, você vai dormir de novo. Diga para sua irmã, se continuar deitada, vai dormir de novo. Você sabe o poder que o Senhor exerce? Olha só, Efésios 1, 19 e 20, diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, se refere a nós, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui a palavra de Deus diz de maneira muito clara para nós que aquele mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, esse poder é a suprema grandeza do seu poder. Olha só, poder de Deus já é uma coisa tremenda. Olha só, a suprema, depois grandeza do seu poder. Negócio é violento, certo? Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E aqui fala, eficácia da força do seu poder. Esse poder é eficaz, funciona. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando a Cristo dentre os mortos e fazendo Cristo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Daí você diz, isso foi Cristo, e eu? Olha Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ali, a Bíblia diz, seu lugar é assentado com Cristo em lugares celestiais. Por isso, levanta-te, sai dessa terra. Você crê ou não crê na palavra de Deus? Vamos ver agora algumas aplicações. Vamos ver no Novo Testamento sobre levanta-te. Eu estava tendo comunhão com as irmãs que estavam preparando a palavra. Daí eu falei para as irmãs, eu vou compartilhar sobre esse ponto principalmente, levanta-te. Daí, se você olhar na Bíblia, pega uma chave bíblica e olha, quantas vezes existe na Bíblia, levanta-te. Isso é um princípio extremamente importante. Então vamos ver. Primeiro, levantar-se dentre os mortos. A porção referente à filha de Jairo. Olha só. Eu gostaria, irmãs, que vocês realmente pudessem penetrar na essência desses versículos. Marcos, a partir do versículo 35, diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga que disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Quantas vezes pessoas já falaram para você, esse problema, isso aí já era, terminou. Não tem mais jeito de mudar. Quantas vezes você já ouviu pessoas falarem a respeito disso? Versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não morreu? Morreu. E aí? Agora, morreu, terminou. Jesus diz, não temas, crê somente. Não é? Aí, no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Estava todo mundo no alvoroço e chorando. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, dorme. Por que vocês estão tão desesperados assim? Irmã, por que você está tão desesperada? Por que você está arrancando os cabelos? Daí, versículo 40, riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficam todos sobremaneira admirados. Se tem alguma morta aqui hoje de manhã, o Senhor está dizendo, morta, eu te mando, levanta-te! Não olhe para si mesmo, não tem mais esperança para mim. Então, morta, eu te mando. Levanta-te. E olha só, imediatamente a menina se levantou. Está vendo? Não espere para depois. Reaja no seu espírito. Levanta. Outro exemplo, o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só, aqui nós temos o outro caso. E um morto. Estava no caixão. Estava no caixão. O Senhor disse, o Senhor parou, né, aquela procissão de morte, tocou o caixão, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Daí sentou-se que estivera morto e passou a falar. Naquele caso da filha Jairo, passou a andar. Aqui, passou a falar. Levanta-te e passa a falar. Agora vamos ver sobre tomar posse da herança. Existe ou não na Bíblia muitas promessas de herança para nós? Existe ou não? Nós somos muito mentais. Sim, sim, sim. Mas quem busca essas promessas? Saber que existe a promessa é uma coisa. Buscar a promessa é outra. O grande problema nosso é que tem tantas promessas na Bíblia e eu vivo como se não estivesse promessas à minha disposição. Eu tenho que tomar posse dessa herança, dessa promessa. Então vamos ver Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Então nós sabemos, né, o problema de Abraão e Ló. Aí quem tinha recebido a promessa de Deus era Abraão. Mas Abraão deixou Ló escolher. Está aqui a terra, escolhe. Daí, Ló escolheu as melhores terras. A que não prestava, deixou para Abraão. Não é? Mas depois que isso aconteceu, Deus falou para Abraão: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Aquelas terras planas, baixas, estava tudo com Ló. O que sobrou para Abraão? Terras altas, não é? Terra montanhosa. Então, lugar elevado. Humanamente, ele tinha saído perdendo, não é isso? Mas espiritualmente saiu ganhando. Por quê? Porque estava no lugar alto e Deus agora diz: eu quero que você olhe. Tá? Olhe para norte, sul, leste e oeste. Queridos irmãos, é assim que se olha para as promessas. Não é olhar só numa direção. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu vou te dar. No versículo 17, diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Levantar-se para tomar posse da promessa. Amém? Percorre essa terra. Percorra o que Deus deu para você na promessa. Não é só saber que tem que entrar e tem que percorrer. Então, esse levantar
que o Senhor está falando hoje em muitos aspectos. Queridas irmãs, se você percorrer essa terra, existe a promessa que essa terra não somente será sua, será também da sua descendência. O que você quer deixar para os seus filhos? Bens físicos? Ou você deseja deixar, filho, eu vou deixar para você as promessas de Deus. E essas promessas eu recebi por herança, eu percorri. Temos que percorrer, não ficar parados. Agora, nós vamos ver sobre levantar-se para voltar ao propósito original de Deus. Gênesis capítulo 31, versículo 11, diz assim: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê, todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Daí o versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Eu sei, aqui o Senhor está falando de Jacó, eu sei tudo que você passou. Mas agora eu venho lembrar você de algo. Um dia, lá na terra, que é a sua terra, terra da tua parentela, você um dia fez um voto para mim. E você ungiu uma coluna. Levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Querida irmã, volte para a visão que um dia Deus deu a você. Aquela visão que um dia conquistou, que um dia ganhou, onde você também se consagrou ao Senhor. Levanta-te, volta para lá. Amém? Agora, levantar-se para subjugar o inimigo. Juízes, capítulo 5, versículo 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Olha a importância de despertar. A situação de cativeiro. Mas é hora de lutar pela libertação. A promessa de Deus é a nossa liberdade, é a vitória. Mas para que isso aconteça, tem que despertar. Olha, como diz aqui, desperta, 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 acorda. É forte ou não é? Você tem que ouvir isso. Entoa um cântico e levanta-te, Baraque, leva presos os que te prenderam. Vira a mesa, muda a situação. Certo? Isso é ser vencedor. Você crê ou não nessa palavra? Mas você tem que se levantar. Tem que acordar e levantar. Agora, também despertar para vencer o desânimo. Vamos ver 1 Reis, capítulo 18, versículos 44 a 46. Eu quero aqui entrar um pouquinho mais para mostrar um contraste para vocês, queridos irmãos. 1 Reis,
18, 44 a 46 diz assim: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Eu quero que vocês vejam esse quadro, né? Se lembra quando Elias, né, orou para que a chuva voltasse, não é isso? Daí ele fala para Acabe para voltar para casa, porque a chuva estava vindo. Acabe subiu no carro e foi. E olha só, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Quer dizer, o Senhor dispensou o poder a Elias. Ele cingiu os lombos, se amarrou e correu. Correu mais rápido que o carro. Então, esse aí estava correndo, não estava? Tá, ok. Mas daí, quando soube que Jezabel queria matá-lo, olha que mudança que ocorreu, olha a mudança. No 19, versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, 1 Reis 19, 4, né? Veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só. E o versículo 5, deitou-se e dormiu. Aquele que estava correndo e correu tão rápido, porque a mão do Senhor estava sobre ele, aí entrou num desânimo. Ele veio, sentou, pediu para si a morte. Eu quero morrer. Olha só, você não acredita que é o mesmo homem. Quero morrer. E no 5, deitou e dormiu. Ai, ai, ai. Mas louvado seja o Senhor. Veio um anjo, tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te. Não é para ficar dormindo, não. Levanta. Tem que comer. Você não come, como é que vai ter força? Tá? Isso no 5. Depois ele comeu tal, e no versículo 7 diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Daí ele veio pela segunda vez: levanta, come, caminho vai ser longo. Daí ele comeu, né? Ele comeu a primeira vez, comeu a segunda vez. Então, queridas irmãs, não é comer só uma vez, entendeu? Não é comer só agora na conferência, tá? Tem que comer sempre. Levanta-te e come. Oh, Senhor, eu estou nisso aqui, tá? Quero morrer, quero morrer. Deixa eu dizer, para com isso, levanta e come. E aí, olha o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Olha só, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, monte de Deus. Essa comida alimenta ou não alimenta? Dá ou não dá força? Caminhou 40 dias e 40 noites. Também diz, eu não estou morto, eu estou vivo, mas eu não consigo mexer. Então, daí você diz, eu estou na condição de um paralítico. Então vamos ver. Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou ou não levantou? Levantou.
eu te mando. Você pode ver, o Senhor sempre fala assim, eu te mando, não é isso? É dizer, obedeça, e as coisas irão acontecer. Daí, você pode dizer, mas tem muitas coisas que o Senhor quer que eu faça, mas eu não consigo fazer, as minhas mãos não funcionam. Daí vamos ver o problema do homem da mão ressequida. Lucas capítulo 6, versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Olha só, levanta-te, significa que tem que tomar uma atitude. Vem aí para o meio, não é? Quer dizer, colocar-se para onde o Senhor possa dispensar. Versículo 10. Fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Deus deseja usar as suas mãos. Pode estar seca. Levanta-te, vem para o meio, eu vou curar sua mão. E aí, quando o Senhor aparece para nós, nós caímos. Porque nós vemos nossa condição. Atos capítulo 9, versículos 5 e 6, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, isso é a aparição do Senhor para o Paulo, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Você quer saber? Agora, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E a busca das experiências espirituais. Atos 22, 16, ainda é sobre Paulo, depois do encontro, no encontro entre Ananias e Paulo. Ananias diz o seguinte, agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Por que te demoras? Você já sabe, você viu. Entra na experiência. Correto? Recebe. Batismo, lava os teus pecados, invoque o nome dele. Bom, vimos várias aplicações, agora vamos entrar nessa porção de Cântico dos Cânticos, que é a porção final dessa palavra. Primeiramente, vamos ver versículos, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ouça a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Nós sabemos que se refere ao nosso Senhor, e ele, galgando os montes, pulando, mostra o poder da ressurreição. Se você olhar, né, Salmo 22 é o Salmo da corça, que é exatamente a questão de gamo, filho da gazela. E ali fala tem a parte que fala da ressurreição. Isso mostra o quê? Que o Senhor, quando vem ao nosso encontro, ele vence todos os obstáculos. Quero que você perceba uma coisa, queridos irmãos. Se existe um obstáculo entre nós e o Senhor, o problema não está do lado do Senhor, porque o Senhor é aquele que vence todos os obstáculos. Pula monte, pula isso, faz de tudo para chegar até nós. Certo?
Mas, quando o amado chega, a amada ouviu a voz do amado, e o amado chegou. E ele diz assim, no versículo 9, a segunda parte, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Mas há um problema, existe uma parede. Existe aqui uma parede. Isso mostra o quê? Essa parede não foi levantada pelo Senhor. É porque estou preso em mim mesmo. Estou preso nos meus conceitos. Estou preso nos meus sentimentos. Estou preso na minha capacidade. Estou preso nas minhas razões. Em mim não há uma abertura total. Eu acho que ainda há tantas coisas boas dentro de mim. A minha comunhão com o Senhor não é uma comunhão total, é uma comunhão parcial. Por quê? Porque eu deixo janelas, grades. Eu não dou acesso total ao Senhor. Isso aqui é a palavra que diz. Então vamos ser sinceras e honestas conosco mesmas hoje de manhã. O Senhor tem acesso total a você? Mas eu falo com Ele, eu o vejo. Mas você vê Ele por meio de uma janela? Ou por meio de uma grade? Você tem uma rendição total ao Senhor? Está disposta a derrubar seus conceitos, seus sentimentos, seu conhecimento, sua capacidade, suas razões? O Senhor quer romper isso. Por isso que Ele diz, vem. Não é? Olha o versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele fala isso atrás da parede. Quer dizer que o Senhor sente esse problema da distância. O Senhor sente a distância. O Senhor quer romper essa parede. Nós damos muito valor às nossas próprias coisas, ao nosso coração. Jeremias 17, 9, diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sai de trás do muro, da parede. Renda-se totalmente a mim. Deixe-me ter acesso a você. O Senhor sabe que essa noiva passou por problemas. Mas o Senhor diz, o Senhor fala, quando Ele toca nessa realidade, Ele diz assim, versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, vem.
Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Significa, eu sei que você passou por um período difícil, pelo inverno, e estava chovendo, você sabe, chuva é algo que nos mantém em casa, correto? Quando está chovendo, você não quer sair de casa. Daí ele diz, eu sei que você passou pelo inverno, mas o inverno já se foi, a chuva já parou. Sai, vem experimentar algo novo. Vem experimentar o que é ressurreição. Não se agarre aos seus conceitos, sentimentos, conhecimento, capacidade. Você diz, essas coisas são tão boas. Deixa isso morrer e entre na ressurreição. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Entra nessa esfera da ressurreição. Há tanta coisa que você pode experimentar. Por que se apegar e ficar preso ainda? Por que ficar presa, amada irmã? Tem tanta coisa que o Senhor colocou à nossa disposição. E aqui é interessante, porque aqui fala de quê? Aqui fala das flores, e aqui também fala das aves. Então, tem algo que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, que é o seguinte. Mateus capítulo 6, versículo 25 até 30. Quando o Senhor falou sobre não andarmos ansiosos, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e que hoje existe e amanhã lançar no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Veja que coisa interessante. Nessa porção, o Senhor menciona as flores e as aves. E aqui é a conexão no Novo Testamento com essa porção. As aves têm preocupação? As flores têm preocupação? Elas desfrutam o que Deus dá. Por que ficar preso em nós mesmos, tentando carregar as preocupações? Por que não se render totalmente ao Senhor para desfrutarmos da ressurreição sem nenhuma limitação? Você sabe qual é a sua parede. Você vai ou não vai atender o Senhor? E aí, no versículo 13, fala, a figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O Senhor estava falando, ela não reagiu. Ela não saiu. O Senhor teve que chamar uma segunda vez no final do versículo 13.
Querida irmã, quantas vezes o Senhor vai ter que falar? Ele sempre vai chamar, até você se render. Até que um dia, quando Ele voltar, você vai ouvir o Senhor falar novamente. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, e você será arrebatada. Nós esperamos esse último chamamento, mas nós temos que progredir de chamamento em chamamento, até que, naquele último chamamento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor abençoe a todas vocês, queridas irmãs. Vamos, no dia de hoje, já atender ao chamamento do Senhor. Amém.